Olá, bom dia. Bom dia. Oi. Oi. Deixa eu só pegar o cantinho da luz. Só esperar um minutinho para o pessoal chegar para a gente dar início à aula. Bom dia. Bom dia. Liguem as câmeras aí para eu ver a carinha de vocês. Vai ser pior aí, vai. Quantos alunos tem na sala de vocês? Alguém sabe me responder? Eu acho que o 29. 29? Ou uns Por aí? 30, É, por aí. Bastante. Só tem 11 até agora. Bom, pessoal, vocês já devem estar sabendo que a Michele não vai dar mais aula para vocês, né? Professora Michele. Aonde? Então, agora a coordenadora Márcia, Vai acontecer daí para pior. como eu sou professora do 7º C e do 7º D à tarde, a Márcia pediu para eu fazer as lives para vocês também de manhã, tá? Então, nós vamos dar continuidade aí agora no segundo bimestre, começar a segunda apostila no módulo 5, tá? Agora nós vamos ver os conjuntos dos números racionais, tá bom? Então, agora eu vou fechar o áudio de vocês e durante a explicação eu vou dando uma paradinha e perguntando se tem alguém com dúvida. Se tiver alguém com alguma dúvida, é só abrir o microfone, perguntar e fechar o microfone de novo para o barulho da casa de vocês aí, se tiver algum barulho no fundo, não atrapalhar, tá bom? Agora eu vou silenciar vocês. Qualquer coisa é só... É da apostila nova, né? Isso, nós vamos dar início à apostila nova, ao módulo 5, na página 3. Estão conseguindo aí visualizar a tela? Ótimo. Então, ó, nós vamos começar agora no módulo 5, o conjunto dos números racionais. Eu vou lendo e explicando, aí se alguém tiver alguma dúvida, é só abrir o microfone e perguntar, tá bom? Vamos lá. Conjunto dos números racionais. No cotidiano, nós encontramos números de formas bem variáveis, como os inteiros, fracionários, decimais. Esses números são chamados de racionais. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre eles. Então vamos lá, o conjunto dos números racionais, suas experiências. Como o planeta se mexe e afeta o clima? No início do século XX, o Selwyn Millikan explicou como o deslocamento cíclico da Terra em relação ao seu eixo determina o avanço e o recuo das calotas polares e as eras glaciais. A maioria dos cientistas acredita que isso pode explicar parte do que está ocorrendo com o planeta. Entenda como isso acontece. Aqui nós temos a órbita do planeta, né? E aqui as temperaturas em graus, em relação ao eixo central. Em ciclos de 900 mil anos, a órbita da Terra em torno do Sol muda de elipse para circular, ou vice-versa, devido à influência gravitacional de outros planetas. Nesse momento, a Terra tende a uma órbita circular. Isso aumenta a incidência de raios solares. Também varia a inclinação da Terra em relação ao seu eixo central, de
de 22,5 a 22,5 graus, a 24,5 graus, em intervalos de 40 mil anos. Quanto maior a inclinação, mais demarcadas são as estações. A atual é de 23 graus e meio. Quanto menor a inclinação, maior a formação de gelo nos polos. No exercício, de acordo com o que está escrito aqui, ó, ele está falando que já vimos que quanto maior for a inclinação do eixo da Terra, mais demarcação são as estações, de acordo com o texto. Está mandando representar esses valores extremos dessa inclinação na forma de fração ocorrente em intervalo de 40 anos. Então, voltando aqui o texto aqui, ó, que nós acabamos de ler. Quais são os dois graus que eu li aqui, ó? Não é 22,5 e 24,5? Eu vou transformar esses dois aqui, ó, em fração. Então, eu pego o 22,5 e o 24,5 e transformo em fração. Eu não sei se a professora já explicou para vocês, mas é fácil. Tira a vírgula, copia o número. Então, ficou 225. Aí é só eu contar quantas casas que eu tenho depois da vírgula. Eu tenho uma casa. Se for uma casa, eu divido por 10. Se for 2 casas, eu divido por 100. E se for 3 casas depois da vírgula, eu divido por 1000. Já aprenderam isso? Já? Então, ó, então ficou 225 sobre 10, porque eu tenho uma casa depois da vírgula. O mesmo acontece com o 24,5. Tiro a vírgula, fica 245. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, eu divido por 10. Então, ficou 245 décimos. Tudo bem aqui? Entendi desse aqui? Tem alguém com dúvida sobre transformar fração? De boa? Então, vamos para o próximo. Como são chamadas essas frações? Como eu tenho um número decimal e transformei ela em fração, então elas são chamadas de frações decimais, tá bom? Então, um número que está em decimal e eu transformo em fração é chamado de fração decimal. Tudo bem? Vamos para o terceiro. Simplifique essas frações. Vamos lá, eu tenho 225 décimos. Olha, o 225 é terminado em 5 e o 10 é terminado em 0. Então, eu já sei que essa fração aqui, ó, dá para ser simplificada por 5. O que é simplificar uma fração? Eu pego esses 225 e divido por 5. Quando eu pego 225 dividido por 5, eu tenho como resultado final 45. O 10 dividido por 5 dá 2. Olha, o mesmo acontece com o 245 sobre 10. É terminado o 245 em 5 e o 10 em 0. Isso significa que dá para eu simplificar por 5, que é a tabuada do 5, certo? Então, eu pego 245 e divido por 5, dá 49. 10 dividido por 5 dá 2. Tudo bem aqui? Entendido? É só eu olhar o meu numerador e o meu denominador. Qual tabuada que eu tenho esses dois números? É a tabuada do 5. Então, dá para eu simplificar por 5. Beleza? Entendido? Alguém com dúvida nesse? Não? Então, vamos lá. Próximo. Vamos subir um pouquinho. O 5 aqui, ó. Como são chamados esses números fracionários e decimais? Bom, como nós estamos falando em conjunto dos números racionais, esses números são chamados de números racionais. São os números decimais que são transformados em fração ou as frações que são transformadas em decimais. Ok? Vamos ver agora este exercício. Ó. Luísa foi ao supermercado fazer compras. Chegando lá, aproveitou as ofertas da semana. Olha aqui, o leite. Se eu levar um leite, eu pago R$ 9,70. Desculpa, o leite estava R$ 9,70. Ele pôs na promoção por R$ 8,35. Já o macarrão, ele estava R$ 5,90. Colocou 5,90 aqui, R$ 6,90. E colocou na promoção por R$ 5,95. Tá? No exercício 6, ele fala assim, ó, quanto economizará se levar uma caixa com 12 suco? O que nós vamos fazer aqui?
Vamos ver o suco aqui embaixo. O suco custava R$3,60. Não, R$3,50 e agora ele custa R$2,45. Então, eu vou ter que pegar o preço original, multiplicar por 12. E o preço da promoção e multiplicar por 12. Então, vamos lá. Ele custava R$3,50. Se eu multiplicar por 12, vai dar R$42, ok? Agora, na promoção, ele custa R$2,45. Se eu multiplicar por 12, vai dar R$29,40. Aí é só eu pegar e fazer a diferença. Eu pego os R$42, tiro os R$29,40. Quanto que vai me restar? Para eu ter de desconto aí? R$12,60. Então, eu vou economizar R$12,60 se eu comprar na promoção. O original era R$3,50. Como eu estou pagando na promoção R$2,45, eu estou economizando R$12,60. Agora, o exercício 6. Exercício 7. Vamos lá. O 7 está falando assim, ó. Quanto gastará se resolver comprar 3 pacotes de macarrão? Um pacote de macarrão na promoção está R$ 5,95, não é? É só eu pegar os 3 pacotes e multiplicar por R$ 5,95, que vai dar quanto? R$ 17,85. Então, eu vou gastar para comprar 3 pacotes de macarrão, R$ 17,85. Agora, na questão 8, ele fala, quanto economizará se levar 5 litros de leite? Então, eu vou ter que fazer novamente, pegar 5 litros, multiplicar pelo preço original. Vai ser 5 vezes R$ 9,70, que vai dar R$ 48,50, ok? Pego lá o preço da promoção, é R$ 8,35. Pego e multiplico 5 vezes R$ 8,35, eu vou gastar R$ 41,75. Para eu saber quanto eu vou economizar, basta eu fazer a diferença do preço original com o meu preço da promoção. Pego lá o R$ 48,50 e tiro o preço da promoção, R$ 41,75. Olha lá, vou economizar R$ 6,75. Tudo bem nesse exercício? Alguém com dúvida ou não? Se tiver alguém com dúvida, é só abrir o microfone e perguntar. Não. Beleza. Posso ir para o próximo? Vamos lá, então. Pode esperar só um pouquinho, por favor? Vai rapidinho. Pessoal, sabe, para a gente não perder tempo, o que vocês poderiam fazer? Pega o celular e vai tirando foto da tela. Essa aula também está sendo gravada e depois vai ficar lá para vocês assistirem quantas vezes quiser, tá bom? Alguém com dúvida nesses ou não? Sora, você pode subir um pouquinho para da tela, por favor? Assim? Sim. João Vitor, você não tem um celular aí do lado? Não, eu já terminei, já acabei agora. Então tá. Vamos lá. É porque senão a gente perde muito tempo. Aí não dá para explicar tudo que tem que explicar. Então vamos lá. Os números racionais surgiram há muito tempo. Olha como eles mediam a terra e semeavam os grãos, antigamente lá no Egito. Ó. Para evitar que a terra ficasse sem plantio, a divisão dos solos deveria ser bem feita. Assim, a colheita seria abundante e traria riqueza para todos. Por isso, as terras eram demarcadas e distribuídas, mas havia um problema. Todo ano,
A enchente do rio Nilo desmanchava as marcas da divisa. Os matemáticos, mantidos pelos faraó, remarcavam as terras, esticando corda para fazer a medição. No entanto, por mais adequada que fosse a unidade de medida escolhida, dificilmente os resultados eram exatos. Assim, a divisão da terra foi uma das causas de invenção dos números fracionários. Eles surgiram da necessidade de utilizar pedaços ou partes de um todo. Então, eles usavam as cordas para demarcar antigamente. Tá vendo que está cheio de nozinhos aí? Isso significa as frações de pedaço de um todo. Tá? Vamos lá. Você já estudou as frações e os números decimais. Você sabia que eles possuem algo em comum? As frações e os números decimais pertencem a um conjunto numérico, o conjunto dos números racionais. Grifem aí na apostila de vocês, ó, as frações e os números decimais pertencem ao conjunto dos números racionais, que ele é representado pela letrinha aqui. Em geral, nós dizemos que todo número escrito na forma de PQ é um número racional, sendo que P e Q são números inteiros, e o Q tem que ser diferente do zero. Olha, observe que o P é dividido pelo Q. Por isso que o Q não pode ser zero, porque não existe nenhum número que eu consiga dividir ele por zero. Ele pode ser positivo ou pode ser negativo, já que o P e o Q são números inteiros. Vamos relembrar o número do conjunto dos inteiros. Vocês lembram do conjunto dos números inteiros? Entram-se todos os números positivos inteiros e todos os números negativos. Já que nos números racionais entram, além dos inteiros positivos e negativos, entram também os decimais e os fracionários, tá? Nesse conjunto. Um número racional, ele pode ser representado por um número decimal exato ou um número periódico. Vocês sabem o que são dízimas periódicas? Nós vamos ver agora. Olha, quando eu pego 10 e divido por 2, dá 5. Isso significa que deu um decimal exato. Quando eu pego 5 e divido por 2, dá 2,5. Deu um decimal exato. Já quando eu pego a fração 1/3, dá 0,333. Ó. Esse 333 infinitamente que ele está se repetindo, isso é chamado de dízima periódica. Então, esse decimal aqui é periódico. Então, quando eu divido uma fração e dá um número que se repete infinitamente, isso é chamado de dízima periódica, tá bom? Mas o que os números decimais têm que ver com tudo isso? Então, vamos lá. Você já ouviu dizer que toda fração é uma divisão? Se temos uma fração do tipo 1/4, estou pegando uma parte de um inteiro, tá? Uma parte que foi dividida em 4 partes. Por exemplo, eu pego 100. Se eu dividir em 4 partes, eu vou ter parte de 25, não é? Então, nós podemos representá-lo com um decimal de 0,25. Eu estou pegando uma parte que foi dividida em 4. Já que ao dividirmos o numerador 1 pelo denominador 4, obtemos o quociente 0,25 aqui, ou seja, 25 centésimos. Portanto, podemos afirmar que os decimais e as frações são recursos usados para representar o mesmo número racional. Vamos ver alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando, que eu estou lendo. Veja alguns exemplos, olha. Se eu pegar 3 e dividir por 4, eu tenho 75 centésimos, 0,75. Uma fração negativa, 17 dividido por 4, eu vou obter 4,25 negativo. Se eu pegar 100 negativo e dividir por 8, eu vou obter 12,5 negativo. Porque na divisão vale a mesma regrinha da multiplicação. Menos com mais dá menos na divisão também, tá? Então, se eu tenho um número negativo, que é o meu numerador, e um número positivo, que é o meu denominador, eu faço a regrinha de sinal. Mais com menos, sempre o resultado vai ser menos no final. Os números naturais e os números inteiros são racionais também? Tanto os números naturais quanto os números inteiros, eles podem ser classificados como os racionais, pois cada um deles pode ser expresso como uma fração. Olha, 15 dividido por 3 deu 5. 5 é um número natural, não é?
Se ele é um número natural, eu posso transformá-lo em fração, ó. 15 dividido por 3 também dá 5. São iguais. Portanto, os números naturais, os números inteiros, também pertencem ao conjunto dos números racionais. Olha, observem aqui nesse diagrama aqui, ó. Eu tenho os números naturais dentro do conjunto verdinho. Quais são os números naturais? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7. Todos os números positivos inteiros, certo? Agora, em azulzinho aqui, eu tenho os inteiros. Observe que os naturais estão dentro do azulzinho. Isso significa o quê? Significa que os naturais positivos pertencem aos inteiros. Quais são os inteiros, além dos positivos? Entram também os negativos. O menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, o menos 5, o menos 6. Então, dentro do conjunto dos inteiros, além dos negativos, vai entrar também os positivos, que são os naturais. E olha o laranjinha aqui, que são os conjuntos dos racionais. Olha que o azul e o verde está dentro dele. Isso significa que o conjunto dos naturais, o conjunto dos inteiros, pertence também ao conjunto dos números racionais. Então, nós podemos dizer que o conjunto dos números naturais e do conjunto dos números inteiros estão contidos dentro dos racionais, ou seja, ele pertence a ele. Tudo bem aqui? Entendido? Grifa, isso não é necessário? Oi? Grifa ou não é necessário? Não, ele já está destacado em negrito aí, ó. Agora vamos ver o que são dízimas periódicas e fração geratriz. Fração geratriz é a fração que vai me gerar uma dízima periódica. Por exemplo, a fração 1/3 que eu li ela agora lá em cima, ela não deu 0,33333 infinitamente? Isso significa o quê? Significa que aquela fração ela é geratriz. Por quê? Porque ela me gerou uma dízima periódica. Vamos ver esses casos aqui, ó. Existe uma classe especial de números racionais compostos por dízimas periódicas, números decimais infinitos, que são resultados da divisão não exata. Por exemplo, a fração 2/3, se nós dividirmos 2 por 3, nós vamos obter o quociente 0,66666. Isso aqui, ó, esse 0,66 é chamado de dízima periódica. Então, essa fração 2/3 que me gerou esse quociente, esse resultado 0,666 aqui, ó, ela é chamada de fração geratriz. Ela me gerou uma dízima periódica. Entendido? Agora, observe que o número 6 se repete infinitamente. Isso significa o quê? Significa que ele é uma dízima periódica gerada pela fração geratriz 2/3. Ó, 2/3 recebe o nome de fração geratriz. Vamos ver outros exemplos aqui de dízimas periódicas. Olha lá, ó, 13 dividido por 9. Se você pegar a calculadora aí e fazer 13 dividido por 9, vai dar 1,444 infinitamente aqui, ó. Isso aqui é uma dízima periódica gerada pela fração geratriz 13 nonos. A mesma situação aqui, ó. 15 negativo dividido por 81 me gerou 0,185, 185, 185. Ó, tá vendo que está se repetindo? Novamente, fração geratriz que me gerou o quê? Uma dízima periódica. 8 sobre 180 também vai me gerar uma dízima periódica, ó, 0,044444. 7 sobre 27, também, ó, negativo. 0,259, 259, 259 é o que se repete aqui, tá? Dúvida quanto à fração geratriz e dízima? Mas o que são os números racionais, então? Ó, isso aí, como está em azulzinho, pode grifar, ó. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, cujo numerador é um número inteiro qualquer e o denominador um número inteiro não nulo. Esse não nulo significa que ele não pode ser zero, tá? É chamado de número racional. Então, todo número que pode ser escrito na forma de fração, cujo numerador é um número inteiro qualquer e o denominador um número inteiro não seja zero, é chamado Nulo de é o que número mesmo? racional. Ana, tá com dúvida? Nulo é o que mesmo? Não nulo é que não pode ser zero. Ah, tá.
Vamos lá. Subconjunto dos números racionais. Bom, dentro do conjunto dos números racionais, existem alguns subconjuntos. Quais são esses subconjuntos? Olha aqui, racionais não nulo. A Ana acabou de me perguntar. Ó. Racionais não nulo significa o quê? Eles são representados pelo acréscimo. Tá vendo esse asterístico? Ele é composto de números racionais sem o zero. Então, toda vez que no subconjunto aparecer esse asterístico aqui, ó, significa que o zero está fora do conjunto, tá bom? Então, só existem os números racionais sem o zero. Agora, racionais não negativos. O que entram aqui? É composto pelos números racionais positivos e o zero. Aqui não entram os negativos, somente os positivos e o zero. Já nos não positivos, aqui, ó, o que vai entrar? Vai entrar os números racionais negativos, mais o zero, sem os positivos, tá? Agora, os racionais positivos, entra todos os positivos, sem o zero. Tá vendo que tem um asterístico aqui? Então, aqui são o conjunto dos racionais exclusivamente positivo, ou seja, sem o zero e sem os negativos. O mesmo acontece aqui com os negativos, ó. Aqui entra exclusivamente os negativos, sem o positivo e sem o zero, que está o asterístico aqui, tá? Mas isso é só para vocês saberem que existe esse subconjunto. Isso não é muito importante, só para vocês terem uma noção que existe. Agora aqui, pessoal, eu quero que vocês façam sozinho esses demonstrem seus conhecimentos, tá? O que vocês vão fazer no primeiro? Escreva os números racionais na forma decimal. Vocês vão pegar e dividir lá, ó, 2 dividido por 9. Aí vocês vão ver se vai gerar um decimal finito ou uma dízima periódica. Olha o primeiro. Se eu pegar 2 e dividir por 9, deu menos 0,222. Ó, gerou uma dízima periódica. Já na letra B, quando eu pego 63 centésimos, quando eu transformo em decimal, ó, vai me dar um decimal finito, 0,63, certo? Então, aqui vocês vão fazer depois sozinho aí de tarefa. Expresse cada número decimal na forma de fração irredutível. Então, nessa questão 2, o que vocês vão fazer? Ó, vocês vão pegar o decimal, transformá-lo em fração, e depois que vocês transformaram ele em fração, vocês vão fazer a fração irredutível. Então, olha esse primeiro exemplo. 1,75. Eu tiro a vírgula, copio 175. Quantas casas eu tenho depois da vírgula? 2. Então, eu já sei que vai ser dividido por 100. Ou seja, eu estou lendo 175 centésimos, certo? Como o 175 e o 100 são terminados em 0, eu já sei que dá para eu simplificar por 5. Como que eu vou fazer isso? Ó, pego o 175 e divido por 5. Vai dar quanto? Vai dar 35. Pego o 100, divido por 5, vai dar 20. Epa, olha essa fração aqui, ó, 35 sobre 20 avos. Também terminado em 5 e terminado em 0. Dá para eu simplificar por 5 de novo. Pego lá o 35 dividido por 5, vai dar 7. Pego 20 dividido por 5, vai dar 4. Opa, agora eu cheguei em 7/4. Dá para eu simplificar por mais alguma tabuada? Tem alguma tabuada que eu tenho 7 e o 4 ao mesmo tempo? Não. Então, termina aqui. Essa é a fração irredutível. Tudo bem? Entendido como vai fazer esse exercício? Então, pega o seu decimal, transforma em fração e depois simplifica ela até o máximo que der. Tá bom? Vamos... Opa! Isso é muito rápido. Ó, esse aqui. Tá falando lá de Campos do Jordão, ó. Lucas e Mariana partiram de São Paulo para um fim de semana de inverno em Campos do Jordão, que fica a 180 quilômetros de São Paulo. Olha lá, nós temos uma temperatura aí no primeiro termômetro e tem, ó, uma temperatura acima de 0 e no termômetro do lado direito uma temperatura abaixo de 0, ok? No exercício, vocês vão ler o que está dizendo aqui e responder de acordo com as questões. Ó, os números inteiros que aparecem no texto, os números escritos em forma de fração, os números escritos em forma de decimal, e aí vocês vão completar o exercício, tá bom? Que é de tarefa aí para vocês. Aqui
Aqui na 4 também, classificar como verdadeiro ou falso. 3/10 é um número racional? Lembra que eu falei que toda fração que tenha um denominador diferente de zero é um número racional? Então, ele é um número verdadeiro aqui, né? Ele é um número racional. O zero, uma dízima periódica, é um decimal exato? Não, né? Ele é infinito. Agora aqui, eu tenho 15 negativo dividido por 6 negativo. Vai me dar 5/2? E aí? Se eu simplificar essa fração, lembra que quando eu simplifico a fração, eu pego lá, ó, 15 negativo dividido por 6 negativo, regrinha de sinal, menos com menos, mais. 15 dividido por 3 dá 5 e 6 dividido por 3 dá 2. Então, essa daqui vai ser verdadeira, né? Agora, ó, a 7 também é um probleminha para vocês resolverem. A 5, transformar a fração, o decimal em fração e escrever na forma irredutível. É igual ao número 1, tá? A questão 6 também é para vocês escreverem na forma de fração e decimal. Vai ficar a tarefa 15 para vocês fazerem aí, tá? Agora nós vamos falar sobre a representação geométrica e comparação dos números racionais. Vamos lá. Nas suas experiências, observem aqui, ó, parte A. Relacione as colunas de acordo com as representações geométricas a seguir. Então, nós temos aqui, ó, meio, a fração meio. Qual desses desenhinhos que estão do lado aqui, ó, que está representando a metade? Olha, dá para ver aqui, ó, vendo? Olha nessa régua aqui, eu peguei de 0 a 1 centímetro, então eu tenho 10 milímetros aqui, não tem? Eu estou pegando 5, então eu estou pegando a metade de 10. Então, aqui, ó, vou relacionar a metade com o desenho de 5, que é a metade de 10 milímetros aqui, tá? Agora, na questão B, 4 sobre 5. Quanto que dá 4 sobre 5? Pega a calculadora ou resolve aí. E aí vocês vão relacionar de acordo com o desenho de vocês aí. O mesmo acontece, ó. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. Qual está representando 1,5 aí, tá? Então, vocês vão completar essa daí. Aí, de acordo com as frações que vocês acharam lá na A, vocês vão colocar ela na forma crescente, olha lá, ó, vai pegar lá qual é a fração maior, qual é a fração menor e colocar na forma crescente. O que é a forma crescente? Da maior para... Pessoal? Quem sabe me responder? Oi? Do menor para o maior? Isso, muito bem. Estava esperando alguém, muito bem, parabéns. Vamos lá. Para representar os números racionais em uma reta numérica, nós devemos adotar uma reta inteira como ponto de partida. Então, vamos lá. Nessa reta aqui, ó, do lado direito eu tenho os positivos e do lado esquerdo os negativos, até os 3 negativos. Se o número racional for positivo, nós faremos uma representação à direita da origem. E se o número for negativo, à esquerda. Para representar um número racional que está na forma fracionária, nós devemos dividir a distância entre 0 e 1 no número de partes indicada pelo denominador e tomar, ou seja, caminhar por sobre a reta, a partir do zero, quantas vezes indicada pelo numerador. Se a quantidade for insuficiente, nós repetimos o processo nos próximos intervalos. Então, vamos ver aqui, ó, este exemplo. Observe assim, ó, para representar o número racional 3/5, nós dividimos a distância de 0 e 1 em 5 partes e paramos na terceira. Então, olha aqui. Eu peguei do 0 até 1, dividi em 5 partes, ó. E aí, eu marquei na terceira, ó, 1, 2, 3. Eu estou marcando 3/5. Eu estou pegando 3 partes de 5. Eu dividi do 0 até 1 em 5 partes. E eu estou pegando apenas 3 partes de 5 que foi dividido, ó. Tudo bem entendido aqui como representar? Eu sempre vou dividir pela quantidade do meu denominador.
Então, eu tenho aqui do 0 a 1. Se eu estou pegando a fração 3/5, eu vou dividir do 0 a 1 em 5 partes. E vou pegar quantas? 3. 3 apenas. Certo? Vamos lá agora. Para representar o número racional 6/5. Ô, Sora, Oi? eu não entendi muito bem ali nessa 1 aí, eu não entendi muito bem. Aqui? É. Então, vamos lá. Para representar o número racional 3/5, nós dividimos a distância entre 0 e 1 em 5 partes e paramos na terceira. O meu denominador é 5. Meu denominador é 5 e o meu numerador é 3, ok? Então, a parte de baixo sempre vai representar a quantidade que foi dividida, ok? Então, entre o 0 e 1, eu tenho que dividir em 5 pedacinhos. Ó, eu tenho o primeiro, segundo, o terceiro, o quarto e o quinto pedaço. Eu dividi em 5 partes. Só que eu quero apenas 3 partes de 5. Ó, então, eu vou pegar 1, 2, 3. Então, eu vou representar 3/5 aqui no terceiro, sozinho. Eu estou pegando 3 partes de 5. Tudo bem? Agora eu entendi isso. Daqui eu tava olhando pelos palitinhos. Aí deu 6 aí eu fiquei meio confuso. Ah, tá. Então, agora aqui, ó, para representar um número racional, ó. Observem que agora eu tenho 6 e tenho 5. O que isso vai acontecer agora? Eu sei que eu tenho que dividir em 5 partes. Vamos lá, ó. De 0 a 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Dividir em 5 partes. Só que agora, aqui, ele está pegando 6 partes de 5. O meu numerador, ele é maior que o meu denominador. Então, eu vou ter que pegar um pedacinho a mais do meu vizinho aqui, ó, do 1 ao 2. Eu tenho 5 do 0 a 1. E vou pegar mais um pedacinho do meu segundo. Então, eu estou pegando 6 partes de 5. Porque aqui do 1 ao 2, ó, também eu tenho 5 pedacinhos. Então, eu estou pegando 6 partes de 5 que foi dividido. Do 0 ao 1 e do 1 ao 2. Tudo bem? Então, quando o meu numerador for maior que o meu denominador, eu tenho que emprestar do meu vizinho. Ok? Para os números racionais decimais, um caminho interessante é escrevê-lo na forma de fração e depois representá-lo. Vamos ver aqui, ó. Qual é maior? 3/7 ou 5/7? Quem sabe me responder essa? 5/7? 5/7? Por que você acha que o 5/7 é maior? Por causa do denominador, que é 7. Isso mesmo. Ó, então vamos lá. Se eu tenho uma pizza. Eu sei, Sora. Se eu tenho uma pizza e tenho 7 pedaços, eu comi 3 pedaços. E, por exemplo, o João Vitor comeu 5 pedaços. Quem comeu mais? O João. O João. Então, ele é maior, né? Ele comeu a maior parte. E aqui? Qual é maior? O 2/3 ou o 5/2? 2/3. Não. Por quê? Vamos pensar aí, vamos deixar eles com os denominadores iguais, ó. Vamos pegar o 3 e multiplicar por 2. Vamos lá, 3 multiplicado por 2, dá quanto? Dá 6. E o 3 multiplicado por... O 2 multiplicado por 2 em cima, dá quanto? Eu não entendi. Qual Dá que é? 4. Ó, se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 2, dá quanto? 6. Dá 6. Se eu pegar 2 vezes 4 aqui? 2 vezes 8. 2. Dá 4. Então, essa fração é 4/6. Agora, vamos pegar essa segunda fração e deixar com o denominador 6 também. 2 vezes 3 dá quanto? 6.
porque ela tem que fazer E 5 vezes 3 dá quanto? Nada. É mais fácil 5 vezes 3, senhora? Que não tá no povo. vai doar até os 5 vezes 3. 3, 4 meses para pai de família. Que é pra Então, aqui eu 15. tenho 15 cestos e aqui eu tenho 4 cestos. Qual que é maior? Mas assim, só sai o pai de família que tem em casa. E aí? Você está fazendo unha porque eu estou desempregado. Se ele estivesse trabalhando, você ia fazer unha. 4 cestos ou 15 cestos é A maior? pessoa não está entendendo isso, gente. Entendeu? A pessoa não vive só de arroz e feijão. 15 cestos, Não né? vive arroz e feijão. Então, 5 meios é maior. Não vive. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês pegarem a calculadora e dividir. 2 dividido por 3. Quanto que dá? Vamos fazer, ó. Só para tirar a dúvida. Ó, vamos fazer aqui, ó. 2 dividido por 3. É que o povo brasileiro Deu também 0,666. Agora vamos lá. 5 dividido por 3. Deu 2,5. Qual que é maior? Entendeu? 2,5 ou 0,666? Sora, eu não consigo te ouvir. Acho que tá com problema no seu fone, então. Não, é que tem Não, um é barulho, porque sei tem lá. uma pessoa que tá com o áudio aberto e acho que tem um adulto, não sei, falando muito alto do lado. Aí a pessoa não fechou o microfone. Aí Não tá dá para te atrapalhando. ouvir direito, Sora. Peraí, vamos tentar. Eu vou tentar deixar todo mundo mudo aqui. Peraí. Melhorou agora, né? Vamos lá. Comparar dois números racionais A e B, C e D é verificar se eles são iguais ou diferentes. Se eles são diferentes, um deles é maior que o outro. Então, nós podemos dizer que AB é maior que CD ou AB é menor que CD. Então, vamos ver esse aqui, ó. Qual é maior? É aquilo que eu falei para você, ó. 5 quartos. Se eu pegar 5 quartos e dividir 5 por 4, vai dar 1,25. Se eu pegar 7 dividido por 3, vai dar 2,3333, ó. Esse pauzinho aqui, esse risquinho em cima do 3 aqui, significa o quê? Significa que isso é uma dízima periódica, que o 3 está se repetindo infinitamente. Então, se eu perguntar qual é maior, 5 quartos ou 7 terços, é só você dividir ele, ó. 5 dividido por 4 deu 1,25. E 7 dividido por 3 deu 2,333. Qual que é maior? 7 terços. Tá? Porque o decimal maior aqui que me deu foi o 2,3. Como que eu posso representá-lo na forma mista? Eu posso representar com 1 inteiro e 1 quarto, porque a hora que eu divido 1 sobre 4 dá 0,25. Então, nesse caso, eu tenho 1 inteiro mais 0,25, que é 1 quarto. Já aqui, ó, como a dízima deu 0,3333 no final, eu vou ter 2 inteiros e 1 dividido por 3 dá o 0,333, que é a minha dízima periódica. Então, eu posso representar na forma decimal ou na forma de fração mista. Ok? Então, aqui nós percebemos que 7 terços é maior, porque deu 2,3 e 5 quartos deu 1,25. Então, para vocês, quando vocês tiverem dúvida, basta dividir a fração e olhar qual decimal é maior. Tudo bem? Para compararmos a fração com denominadores diferentes, podemos também reduzi-las ao denominador por meio de cálculo do MMC, e pela procura de fração equivalente, MMC, entre 4 e 3. Olha aqui. Eu tenho 5 quartos e tenho 7 terços. É aquilo que eu falei para vocês agorinha. Olha, eu vou transformá-lo em denominadores de mesma fração. Então, ó, se eu pegar 4 vezes 3 dá 12 e 5 vezes 3 dá 15, ó. Ficou 15 sobre 12. Já aqui eu tenho 7 terços e tenho 28 sobre 12. Por quê? Porque eu multipliquei, ó, 3 vezes 4, 12 e 7 vezes 4, 28. Então, 15 dozeavos é maior que 22 dozeavos? Não. Então, ó, comparando aqui os meus numeradores, o 28 é maior do que o 15. Então, 28 sobre 12, ele é maior do que 15 sobre 12. Portanto, 7 terços é maior que 5 quartos. Então, se eu não fizer a divisão, eu posso fazer por esse método aqui, transformá-lo os dois em fração de mesmo denominador. Tudo bem? Entendido? Dúvida, pergunta.
Vamos ver esse aqui, ó. Veja como podemos comparar duas frações quando os denominadores são primos entre si. Olha, eu tenho aqui a fração 2/3 e tenho a fração 3/4. Quando eu multiplico 2 vezes 4 dá 8 e 3 vezes 3 dá 9. Olha aqui, ó, 2 vezes 4, 8, 3 vezes 3, 9. Então, 8 é menor do que 9. Logo, 2/3 é menor que 3/4. Observem aqui, ó. O número Eu não que deu em entendi cima muito dessa bem, fração. Sônia. Oi? Eu não entendi muito bem essa parte. Você Olha. multiplicou Multipliquei em cruz. Presta atenção, ó. 2 vezes 4 deu quanto? 8, E 3 vezes 3? 9 9. Qual é maior, o 8 ou o 9? ou 9. Então, 3/4 é maior que 2/3. Ah, entendi. Obrigada. Mesma coisa aqui embaixo, ó. 2 vezes 4, 8. Só que deu 8 negativo, porque a fração é negativa. Agora, 3 vezes 3, 9 negativo. Só que lembre-se, quando nós estamos falando em número negativo, nós temos que pensar na reta numérica. Quanto mais próximo do zero estiver, maior ele é. Nesse caso, o 8 negativo, ele é maior do que o 9 negativo. Portanto, a fração 2/3 negativo é maior que 3/4 negativo. Por quê? Porque o 8 negativo, ele é maior do que o 9 negativo, porque ele está mais próximo do zero. Certo? Agora aqui, pessoal, demonstre, vai ficar de tarefinha para vocês, ó. Demonstre seus conhecimentos, tá? Aqui na primeira é para colocar maior ou menor, aquilo que eu falei para vocês. Ou vocês transformam, ó, aqui já está no mesmo denominador. Aqui vocês podem multiplicar por 4 e por 5 e transformar no mesmo denominador e achar a fração. Ou então vocês podem fazer a divisão aí e comparar os dois decimal, qual é maior. Tudo bem? Tem duas maneiras de vocês fazerem esse exercício. A 2, também colocar na ordem crescente do menor para o maior. Aqui é para comparar os números na terceira, com o sinalzinho de maior ou menor. Tá? A mesma. Na 4, nós temos uma lista aqui de frações. Estamos perguntando qual é o maior elemento, qual é o menor. É só vocês também dividirem a fração, que é fácil. Na 5, é para vocês escreverem, ó, fazer uma reta numérica e colocar a fração 2/8 negativo. Basta vocês pegarem e dividir 2 por 8, ver quanto que dá, ir lá na reta numérica e marcar certinho. E também vai ficar a tarefa 16 para vocês. Então, vocês vão fazer, demonstre os seus conhecimentos do 5.1, depois do 5.2, a tarefa 15 e a tarefa 16. Na próxima aula, a gente vai fazer a correção dela, na próxima live, e terminar o 5.3, que é o oposto pelo inverso. Tudo bem? Se tiverem dúvida, manda lá na agenda Edu para mim, e aí eu resolvo, tá bom? A dúvida de vocês. Tudo bem? Alguém com dúvida aqui? Pode perguntar. Não, não. Ai, Não. abram aí a tela de vocês, que eu quero ver a carinha. Não tô vendo, tem um monte de gente com a tela fechada. Vai dar uma reviravolta aí. Alunos. Aí, Felipe. Soro, você é que eu preciso tomar banho, fico não tomei banho. Cadê o Caio? Vocês não fazem nada porque ele não quer. Deixa eu ver a carinha de vocês. Pode sair já, escreve. Eu. Ih, todo mundo já está saindo já. Bom, pessoal, vou me despedir de vocês, que agora vocês têm outra aula e eu também. Beijo. Até a nossa próxima aula, que eu acho que é sexta-feira, né? É E aí, depois, sexta-feira, vocês têm uma atividade lá para resolver lá no Moodle, tá? Com relação a essa matéria. Ô, professora, como vai ter aula sexta-feira, então tem que fazer a atividade avaliativa na sexta? Sim. Porque eu tenho que tá. terminar aí o oposto e inverso dos números racionais ainda para Sora, vocês. você tá falando da prova, aquela lá de
Eu já Toda fiz, Sora. toda semana Não, é outra avaliação. um trabalho avaliativo lá, tá? Uma atividade avaliativa toda semana lá no Moodle para vocês responderem. Entendi. Eu não tinha Vai entendido. ser como nota de pique de vocês, tá bom? Tá. Tchau, gente, que eu tenho Tchau, aula. gente. Tchau. 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 Tchau.